É assim, amanhã 8 dias, dia 16, eu vou ao Japão. Fui convidada para participar numa cerimónia que vai haver no dia 20 de maio no Monte Fuji para a paz no mundo. E eles convidaram 50 pessoas que eles consideram que estão ligadas e contribuem para a paz do mundo, e eles entenderam, as senhoras que estiveram cá a ensinar os mantras e os mudras o ano passado, que o Kiran era um espaço que de facto contribuía para a paz no mundo. Eu fiquei muito gratificada, digamos, e feliz por eles terem resolvido convidar-me para ir. E vão mais umas outras pessoas também do Kiran. Portanto, eu não vou poder dar aula de terça-feira a 8 dias. Há uma única aula que eu não vou dar. Mas dou hoje e dou na próxima terça. Hoje vou falar de Neptuno, nos signos e na história. Como é uma aula muito comprida, eu vou falar até metade do zodíaco, até à balança, e na terça-feira que vem falo da balança até ao fim. E depois, quando eu vier do Japão, que será no fim do mês, na terça-feira seguinte, que eu não sei se é a última terça de maio, se é a primeira de junho, então falarei de Plutão, será a aula de Plutão. Então vamos continuar a falar de Neptuno. Vou só relembrar um pouco. Neptuno é um planeta do Sistema Solar. Ele identifica-se com o que nós chamamos em astrologia os planetas lentos, ou os planetas das oitavas. São os planetas que já não estão diretamente condicionados pela dualidade do mundo, têm vibrações, frequências vibratórias muito mais altas, e eles fazem, por assim dizer, a ponte entre o Sistema Solar e a Galáctica e o centro da Galáctica. O Rudyard chamava-lhes os mensageiros da Galáctica. E, neste caso, Neptuno é a oitava superior de Vênus. Vênus é o amor na dualidade, é o amor a dois, recíproco, se assim se pode dizer. É o amor que ainda polariza o desejo e que polariza um retorno do amor. Neptuno é o amor incondicional, que não tem polaridade. É a dádiva absoluta, é a entrega ao divino que nos faz ser canais de vida para os outros. Isto como última resposta do ser. Portanto, Neptuno identifica-se com o apelo de unidade, que é, eu diria, o arquétipo estrutural, essencial, básico, não sei se pode dizer assim, porque não há palavras para esta linguagem, mas que é o arquétipo que de algum modo sustém a vida da alma. Ou seja, a alma quer voltar à unidade. A alma tem como projeto o retorno à unidade. E nós estamos na dualidade, como vocês sabem, nós, personalidades submersas neste mundo caótico e obscuro. Mas temos essa alma que traz a memória de unidade e que nos guia para essa unidade e que se define esse apelo de unidade no tema astrológico. Ele, digamos, simbolicamente, ele identifica-se com Neptuno, com o planeta Neptuno e com a forma como ele no nosso sistema se exprime. Portanto, o signo onde está, a casa onde se encontra, os aspectos astrológicos que ele faz com os outros planetas. Portanto, se tivermos um planeta pessoal, ou seja, um planeta do ego, Sol, Lua, Mercúrio, Lua, Sol para este caso, que é a identidade, nós podemos chamar-lhe planeta, é uma estrela, obviamente. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte são os planetas da personalidade. Se nós tivermos algum destes planetas ligados a Neptuno, quer dizer que esse planeta já intui o apelo de absoluto, já impõe essa dimensão maior do ser. Se for um bom aspecto, se for um trígono, se for uma conjunção, quer dizer que o Neptuno já foi muito trabalhado no passado, não é? E nós trazemos essa herança, essa memória, essa dádiva do tempo, que é uma boa relação do eu com o Neptuno nesta vida. Se tivermos uma quadratura ou uma oposição, isso significa, depois à frente eu vou-vos dizer, significa que há um apelo, que há um chamamento, mas que há uma dissonância, ou seja, é um chamamento desafinado, como eu costumo dizer. A pessoa ainda não recebe bem aquele apelo de Neptuno.
ela tem um apelo de unidade, mas ainda confunde o absoluto com o seu próprio ego, confunde o absoluto com os seus mitos, confunde o absoluto com as suas ilusões. Neptuno também se identifica com a ilusão, como eu vos expliquei, porque identifica-se com o máximo da minha expectativa. E o máximo da minha expectativa, normalmente, numa primeira fase, é exatamente a área onde eu me iludo, onde eu vou esperar aquilo que eu não tenho como receber. E a vida, como é poderosa e implacável, ela vem e desilude para que eu me recupere, para que eu reinvista em mim essa carga emocional que eu investi em alguma coisa ou em alguém que não tinha poder de resposta. E isto tem a ver com Neptuno também. Portanto, isto é o aspecto, eu diria, de Neptuno ligado à personalidade, ao eu e à dinâmica do eu com a alma. Agora nós temos Neptuno como apelo geracional, porque Neptuno encontra-se vários anos num mesmo signo e todas as pessoas que nascem naquele signo vão receber o apelo daquela maneira. Eu diria que ele vai condicionar uma expressão poética, uma expressão cultural, uma expressão ideológica daquela geração. E é nessa dimensão que nós agora vamos falar do Neptuno, que é o Neptuno, os trânsitos do Neptuno no tempo e como é que ele se identificou com o tempo. Mais uma vez, eu digo que toda esta informação é extremamente sintética, ou seja, não é um trabalho profundo sobre o assunto, nem que eu saiba, nunca ninguém fez ainda, e vai ter que ser feito com certeza um dia, um trabalho muito aprofundado sobre os planetas lentes nos signos e na história. Rodear interessou-se, ele escreveu 1 ou 2 livros em que fala disso e foi sobre esses livros que eu me baseei também para fazer este meu trabalho. Mas é muito leve, ou seja, é muito, não ia dizer superficial, porque nada disto é superficial, mas não é profundamente investigado, quer dizer. Mas dá para vocês terem uma ideia, para vocês perceberem como é que o Netuno funciona através do tempo. Esses planetas lentos em trânsito no tempo, eles têm 2 formas de se manifestar. Eu já disse no outro dia, quando falei do Urano, nos signos e na história, e repito agora para Neptuno. Uma coisa é o planeta a passar no momento e aquilo que ele vai desencadear no inconsciente coletivo das massas no momento em que ele transita um determinado signo, na história e, portanto, na coletividade e na sociedade dos homens. Outra coisa são as pessoas que nascem com o planeta naquele signo. Essas pessoas, daí 30 anos ou 40 anos ou 40 e tal, quando estiverem no meio da vida e tiverem atingido cargos de poder social ou de intervenção pública e social, elas irão exprimir aquele Neptuno daquela maneira. Portanto, há 2 formas. Uma é ele diretamente a passar, outra é ele imprimir o seu chamamento a uma determinada geração, que depois irá exprimi-lo e irá comunicar-se com o mundo assim. E são essas formas de comunicação através daquilo que há em comum nas gerações, pelo facto de terem o mesmo planeta lento a transitar um signo, que cria aquilo que vulgarmente se chama os conflitos geracionais, os conflitos entre pais e filhos, porque as pessoas, os pais, têm apelos de absoluto afinados por um outro diapasão, se assim se pode dizer, afinados por um outro signo, afinados por uma outra qualidade, e não percebem muito bem que o absoluto para os filhos é outra coisa, assim como a noção de liberdade. O Urano num signo também é geracional, toda aquela geração recebe o apelo da liberdade filtrado, por exemplo, através de Câncer ou através de Leão, e obviamente que os que têm Urano em balança e têm o apelo de liberdade filtrado através da balança, não percebem bem o que é a liberdade para os outros e vice-versa. Portanto, tem que haver... Isto, a astrologia é fantástica, porque a astrologia dá a possibilidade dos pais entenderem o apelo dos filhos e os filhos entenderem o apelo dos pais, porque de repente as coisas revelam-se na sua qualidade real, na sua vibração cósmica, existencial. Podemos perceber como é que aquela pessoa daquela idade vai viver a liberdade, ou como é que a liberdade para a sua geração é entendida. E depois vem outra geração e outra, e todos eles têm formas diferentes de captar o mesmo apelo. O apelo é o mesmo, o símbolo é o mesmo, o planeta é o mesmo. Só que nós recebemos a energia de uma outra maneira. Isto porque o planeta está noutro signo. E é assim que as coisas se passam e que as coisas se dinamizam, não é? Bom, portanto, então,
Vamos começar. Eu hoje vou dar o trânsito de Netuno nos signos até à balança, que é metade do zodíaco, e para a semana começo com o escorpião e vamos até ao fim do zodíaco. Portanto, vamos começar por aqui. Netuno percorre o zodíaco num ciclo de 164 anos, ficando 14 anos aproximadamente, diz aproximadamente, porque às vezes ele vira retrógrado e há alturas um pouco mais rápidas que outras, em cada signo. Quem nasceu com Netuno num signo ou fazendo idênticos aspectos vai criar um mito coletivo próprio dessa geração. Neste caso, de uma geração. Dessa que nasceu com Netuno com esses aspectos. Neste caso, temos o exemplo, a geração de Netuno conjunto a Plutão, portanto, Netuno está conjunto com um planeta poderoso, que é Plutão, nascido no fim, portanto, é uma conjunção do fim do século XIX, revelou-se mais tarde na afirmação dos ditadores. Nós tivemos cuidado de ver estes 4 que realmente têm todos conjunção Netuno-Plutão. Portanto, o Salazar, o Mussolini e o Franco Hitler. Não é por acaso. Ou seja, absolutizam o poder. Plutão é o poder, Netuno é o apelo de absoluto, Netuno-Plutão, o poder absoluto. Como veem, a astrologia não é muito complicada. Diz Lise Green, a força de relação de 2 planetas lentos, manifestada como tónica de uma geração, conduz essa geração para um fim coletivo. Muitas pessoas que nasceram no princípio do século XX, com a oposição de Urano em Sagitário, por exemplo, a Netuno em Gêmeos e Plutão em Gêmeos, tiveram um destino sacrificial. Portanto, vocês têm aqui, eu mostro sempre, isto vê-se mal, mas é a Lua Nova de janeiro de 1900, em que está o Netuno e o Plutão em Gêmeos, deste lado, e de resto foi a geração do Fernando Pessoa, do Rodear, que nasceram com Netuno, Plutão em Gêmeos. O Hitler também tinha Netuno, Plutão em Gêmeos, só que ele tinha-os na casa 8, sem aspectos. E o Urano e o Júpiter e o Saturno, todos em Sagitário, que simbolizam novos valores opostos a Netuno e a Plutão. Portanto, isto deu gerações, digamos, que viveram o mito do racionalismo, o mito do materialismo, o mito do poder, foram os grandes mitos do século XX. Porquê? Porque Netuno projeta mitos, ativa mitos, mas como são mitos desafinados, porque liberdade identifica-se com poder, Urano está oposto a Plutão, Júpiter está oposto a Netuno, há um idealismo materialista, uma vez que há uma herança pesada de materialismo que vem do século XIX e nós temos o século XX. Um século que procurou a liberdade, como talvez nunca se tenha procurado, que procurou experiências novas e foi um século extremamente revolucionário. O Urano estava conjunto a Saturno e a Júpiter em Sagitário, mas de um revolucionarismo extremamente individualista e que não teve como objetivo uma dimensão sagrada e uma dimensão de absoluto. Foi o século que desmitificou todas as tradições. Desmitificou a ponto de fazer tábua rasa de tudo o que é verdade e deu esta sociedade obscura e desorientada e, eu diria, quase alucinada, como ela se encontra hoje em dia, infelizmente. Portanto, nós estamos no limiar de uma viragem. As coisas, dizem os chineses, quando chegam ao limite viram no seu contrário. Portanto, estamos exatamente num período de transição. De resto, a transição não é de agora. Quando Netuno entrou na órbita de Plutão, nos anos 70, o Rodear disse que foi uma fecundação de Netuno a Plutão. Foi na altura em que realmente, de algum modo, acabou esta desacralização vertiginosa e começou novamente uma insatisfação espiritual. E depois, então, com o alinhamento dos 7 planetas em Capricórnio, no fim dos anos 90, aí propuseram-se novos ciclos, de facto, totalmente diferentes e totalmente ligados a uma visão de liberdade e de absoluto muito mais abrangente, de que eu já vos falei, não é? Portanto, isto para dizer que, quando há planetas lentos, criam um mito coletivo e esse mito coletivo cria um propósito coletivo, cria uma determinada cultura, cria uma determinada
visão do mundo e cria para as massas, o Rodiar diz as massas, não, o Rodiar não, o mestre Valco, as massas não pensam, as massas são as pessoas que não têm consciência individualizada, que não se interrogam, que não procuram a verdade, que apenas repetem o que se lhes ensina, e as massas são uma grande maioria das pessoas em termos sociais, infelizmente. Então as massas, elas são de facto totalmente condicionadas pela cultura do tempo. E a cultura do tempo, por sua vez, é condicionada pela passagem dos lentos. Quando a passagem dos lentos é dissonante, nós temos uma cultura cheia de equívocos. Como foi o caso da cultura que radicalizou totalmente uma dimensão espiritual. E eu sou desse tempo. Eu atravessei o século XX procurando uma verdade que não encontrei em lado nenhum. Portanto, tenho autoridade para dizer isto. Vamos então. Quando eu digo não encontrei em lado nenhum, digo que em termos culturais ou sociais, a cultura do tempo, e eu andei em todos os meios culturais, eu fiz o curso de Belas Artes, tive lidado tudo o que era arte, o que era política, o que era toda a cultura intelectual do tempo, e as pessoas realmente paravam na mente e na razão. E para lá disso, quem se interrogava era assim considerado um pouco estranho, para não dizer... Bom, portanto, já não é assim, e a prova é que vocês estão todos aqui, era impensável nos anos 70, 80 ou mesmo 90. 90 eu já tinha pessoas nas aulas, não tinha tantas, já tinha. Mas nos anos 70, por exemplo, ter um grupo de pessoas com esta atenção era impensável. Impensável. As pessoas estavam totalmente condicionadas por preconceitos extremamente rígidos em relação a tudo que pudesse ter a ver com qualquer coisa mais espiritual. Portanto, vamos continuar. Como se cada indivíduo desse tempo, ela estava a dizer que é um destino sacrificial. E ela diz que nasceu no princípio do século, toda a geração que passou pela guerra dos anos 40, normalmente a geração que fez a guerra, etc., ela tinha nascido no princípio do século com aquela oposição. Como se cada indivíduo desse tempo tivesse um destino predestinado. Há uma sincronicidade entre os acontecimentos exteriores coletivos e a geração que cresce nesses acontecimentos. Isto é uma frase muito profunda, é discutível, eu percebo que haja pessoas que achem estranho. Digamos, quem não acredita que nós não nascemos por acaso, acha estranho. Quem acha que tudo é ao acaso, não percebe. Como é que é possível as pessoas nascerem, as gerações, exatamente na altura em que vão ter um destino sacrificial coletivo? E vão ter porquê? Por razões kármicas, obviamente, do tempo que é o delas, por razões eventualmente de generosidade, porque elas se oferecem e se imolam para que o mundo possa evoluir. Porque essas situações coletivas cataclísmicas são momentos intensos e poderosos para a transformação do mundo. E há muita gente que se oferece para poder participar e contribuir à sua maneira nesses momentos de passagem. E isso aconteceu na altura da guerra, não é? Claro que vocês dizem, mas houve as mesmas gerações que não estavam na Europa, não passaram pela guerra. Não, talvez tenham passado por outras coisas, a gente não sabe. Não quer dizer que toda a geração tem que passar pela guerra. Agora, a que nasceu ali, naquele país, naquela altura, não é por acaso que eu nasço na China, ou vou nascer à América, ou aos Estados Unidos, ou vou nascer em Portugal, não é por acaso. Naquele tempo. Eu ainda me lembro, nos anos 40, quando havia coisas terríveis, digamos, quando se bombardeou Berlim e tudo isso, que eram coisas horrorosas, estavam a passar-se na Europa, eu estava tranquila na minha casa de Estoril e lembro que meus pais punham umas cruzinhas nos vidros das janelas porque havia uma ameaça do Hitler poder invadir Portugal e não invadiu. Não aconteceu nada. No entanto, houve pessoas da minha idade que perderam tudo. Também não é por acaso, não é? Mas não há dúvida que isto também é verdade. Portanto, não são todas as pessoas desta geração. Mas há gerações que vão, de algum modo, convergir para viver certos acontecimentos. Isto não sou eu que o digo, é Alice Green, que é uma grande astróloga. Neptuno aparece pela primeira vez no século XIX. Pela primeira vez, a olho nu, quer dizer, as pessoas descobriram, não é?
Ele já lá estava, sempre lá esteve. Não é? Com ele aparecem pela primeira vez também, isto é interessante ver o paralelismo, portanto, com ele aparecem também pela primeira vez os grandes ideais e movimentos coletivos. Exemplo, o comunismo. Proletários de todo o mundo, univos, é um apelo neptuniano. Ou seja, o apelo às massas para que vivam um projeto comum e um ideal comum é um apelo neptuniano. Vocês dizem, mas então a Igreja e o catolicismo, claro que é um apelo neptuniano. Todas as religiões são apelos neptunianos. Tudo o que apela a um ideal vivido através de um número de pessoas que converge para esse ideal, apela a uma unificação emocional, a uma solidariedade emocional coletiva. Tudo isso é Neptuno. Se não houvesse Neptuno, os homens não sentiam essa solidariedade coletiva. O problema é que aqui, obviamente, que houve um vírus. O vírus que fez com que o regime comunista chegasse ao fim. É porque não é o apelo dos proletários contra os outros. Porque no universo não há os índios e os cowboys, no universo não há Benfica e Sporting, no universo não há antagonismos ao nível de opções idealistas, no universo há uma verdade, que é a unidade fraterna planetária de toda a humanidade. Este é o apelo cósmico, este é o apelo de Neptuno. Portanto, todos os apelos neptunianos que apelam a uns contra os outros, que foram as guerras, no fundo, elas foram estimuladas por apelos neptunianos, obviamente são apelos perversos, são apelos distorcidos, são apelos que não correspondem à vibração da alma, que é a verdadeira vibração de Neptuno. É bom que percebam isso também. Onde é que está o Neptuno e onde é que ele está pervertido? Onde é que ele não está com a pureza fraterna e amorosa que corresponde à sua vibração unitária? Unidade é unidade, não é unidade para uns e não para outros. E se as pessoas não se unem, é porque elas não atingiram um nível de consciência que sintoniza com a sabedoria da sua alma. Porque no momento em que nós entramos em sintonia com a alma, nós sabemos isto. Sabemos que a fraternidade é a resposta. Este Valkulo ensina que define fraternidade como Deus exprime-se através da fraternidade nas corretas relações humanas. Ou seja, é a forma como Deus exprime através dos homens, é pela fraternidade. Ou seja, quando não há fraternidade, Deus não está ali a exprimir-se. É bonito isto, não é assim? Dito desta maneira. Pode dizer-se que o materialismo marxista é uma perversão neptuniana, foi o que eu acabei de vos dizer. O apelo de união coletiva, como o futebol é uma perversão neptuniana, pela mesma razão, graças a Deus, menos grave, que é a essência de Neptuno, portanto, o apelo de união coletiva, que é a essência de Neptuno, está presente. Só que posto, neste caso do marxismo, ao serviço de um ideal revolucionário separatista, em que uns estão contra os outros. Aqui o mito neptuniano é distorcido, pois a sua proposta de união é universal. Foi o que eu acabei de vos dizer. E por isso é que todos os mitos que não vão de acordo com as leis do universo criam situações que com o tempo se autodestroem. É o caso, não é? Portanto, agora vamos aos trânsitos de Neptuno, de 1861 a 2011. Só que nós não chegamos agora a 2011, ficamos pela balança, mas acabamos estes trânsitos para a semana. Então agora vamos começar por Neptuno, 1861, portanto, século XIX. Neptuno em Carneiro. Neptuno em Carneiro, 1861-74, foi uma geração criativa. Diz Baudelaire, que foi um poeta desta altura, mergulhar no abismo, céu ou inferno, que importa, ir ao fundo do desconhecido, descobrir o que há de novo. Pioneira de novos ideais com tendência a recusar a morte. Portanto, este poema do Baudelaire desta altura é perfeitamente a expressão
do Neptuno em Carneiro. Claro que isto é apenas um tópicozinho, mas ficam com uma ideia de o que é que foi o Neptuno em Carneiro quando ele apareceu. Agora vamos a Neptuno em Touro, 1874. O Neptuno em Touro, como o Neptuno em signos de terra, obviamente que ele não está muito à vontade. E não está muito à vontade porque ele tem uma vibração subtil, imaterial, dissolvente da matéria, até se pode dizer assim. E Touro é a matéria, não é? É o prazer, é o amor à matéria, são os sentidos, é a encarnação, é o oposto, é a lentidão, é o que não é subtil, não é? Portanto, ele tem dificuldade naqueles signos. Então, vamos aqui. Neptuno em Touro, 1874-87, encontra-se densificado pela matéria. No seu apelo de imaterialidade, portanto, reduzido, não é? Limitado no seu apelo, limitado no seu apelo de imaterialidade. Obviamente foi o que eu disse há bocado. Está numa camisola de forças, não é? O Neptuno em Touro. A voz de Neptuno, nos signos de terra, é abafada pelo mundo material e pelos sentidos. Portanto, não é o signo ideal para ele se manifestar. Portanto, houve muito materialismo. Digamos, o início do materialismo, das filosofias materialistas, começou nesta altura. E agora vou-vos mostrar aqui estes. Eu verifiquei que eles tinham Neptuno em terra. Portanto, na filosofia, correntes filosóficas positivistas. Portanto, nós temos o Engels e o Marx. Portanto, e materialistas, temos o Nietzsche e o Bergson. Portanto, tivemos outros filósofos, mas estes tinham, de facto, Neptuno em terra. E isso deu, obviamente, toda uma mentalidade que depois as massas precisam de 3 ciclos de Saturno para identificar uma ideia nova, não é? Portanto, foram 3 ciclos de Saturno para poder considerar suas as ideias materialistas. Por isso, o verdadeiro século materialista não foi o século XIX, foi o século XX, que herdou exatamente todas estas doutrinas, não é? Todos estes raciocínios, todas estas especulações. Na poesia, Neptuno dá uma inspiração naturalista, uma espécie de realismo poético, por estar em Touro, não é? Um telúrico sensual próprio do signo de Touro. É a chamada poesia parnasiana, de que Cesário Verde é um bom exemplo. Eu pus aqui estas cenouras porque é engraçado, eu tenho aqui um poema de Cesário Verde que é exatamente um poema realista, neorrealista, o que se pode chamar, o que depois em pintura se chamou neorrealismo. Portanto, e como um feto, enfim, que se dilata, vi nos legumes carnes tentadoras, sangue na ginja, vívida, escarlate, bons corações pulsando no tomate e deduzir-te os rubros nas cenouras. Portanto, isto é uma poesia de Neptuno em Touro. Porque, obviamente, Neptuno é a inspiração poética, Neptuno é a visão maior. Portanto, quando um poeta está inspirado, ele está a apreender uma dimensão unitária, uma dimensão para lá da sua dimensão. E aí ele exprime essa dimensão pela escrita. O Mercúrio é apenas a caneta através da qual o Neptuno se exprime, digamos, na vida dos poetas. Não é? Temos então Neptuno em Gêmeos, que é a tal geração do Rodear, do Fernando Pessoa, Neptuno em Gêmeos. Neptuno transitou conjunto a Plutão, o signo de Gêmeos, 1887-91. Portanto, ainda estava em Gêmeos no princípio do século, aquele tema que eu vos mostrei. No fim do século XIX e início do século XX. Foi uma geração de grandes pensadores. Fernando Pessoa e Rodear são um bom exemplo. Porquê grandes pensadores? Porque Gêmeos é um signo curioso e dual, ou seja, versátil, ele procura toda a informação. Plutão obriga a ir ao fundo, portanto é uma informação muito mais profunda, é como se os Gêmeos tivessem ali um peso a obrigar a descer, não é? E ao mesmo tempo Neptuno dá a dimensão de universalidade, portanto com Neptuno e Plutão o pensamento vai ao máximo do seu poder de informação. Acho que
Fernando Pessoa foi um ótimo exemplo. Eu costumo dizer que ele pensou por todos nós. Mas na realidade ele pensou. Não sei até que ponto ele integrou, em termos sagitarianos, tudo aquilo que ele tinha pensado. Já com o Rodiar foi diferente. O Rodiar, eu segui a obra do Rodiar e o Rodiar fez uma evolução através da astrologia incrível. Eu lembro-me no primeiro livro dele, que é a Astrologia da Personalidade, ele chega ao símbolo e para. Eu lembro-me que aquilo me incomodou, porque ele dizia, depois é um símbolo. E eu só dizia, depois do símbolo como é que é? Mas ele não ousava dizer depois do símbolo, porque ele não sabia naquela altura, nos anos 30. Então ele fazia todo o raciocínio baseado no poder oculto do símbolo e o símbolo ficava ali. Quando na realidade o símbolo é uma direção para a dimensão maior. A dimensão está para lá do símbolo. E o que é engraçado é que nos últimos livros dele, ele já não fala em símbolos, não é? Ele fala na essência das coisas que ele já aprendeu. Portanto, o Rodiar deu esse salto. O Fernando Pessoa não sei, mas que ele pensou profundamente, pensou que ele foi altamente criativo, foi. Se ele viveu em termos de alma e de vida, plenitude de vida, aquilo que ele sabia e pensava, talvez no fim da sua vida, quem sabe. Então, Neptuno conjunta Plutão é a procura abstrata da luz nas profundezas das trevas. É já uma intuição maior, mas fragmentada, filtrada pela dualidade dos gêmeos. Isto foi obra de Fernando Pessoa. E é engraçado porque como eu acho que eu vim de um mundo muito místico e muito oriental, e eu lembro-me das pessoas acharem o Fernando Pessoa fantástico. E eu achava, porque é que ele é fantástico? Ele é tão mental, ele está tão dividido, ele ainda não tem unidade. É engraçado, lembro tão bem disso. Achava que eram ideias interessantes, mas pensei, coitado, ele ainda não chegou à verdade. Achava eu com 18 anos, 17, 16. Sim, mas ele não chegou lá ainda. Porque aquilo para mim não era fantástico, aquilo para mim era uma mente dividida. E não quer dizer que ele não seja fantástico, a mente dividida, não é? Eu fui crescendo e fui dimensionando a genialidade do Fernando Pessoa. Agora, que ele era uma mente dividida, era. Grande parte da obra dele era. E eu, com 16 anos, já anunciava aquilo, como o Neptuno cheio de trigos, já achava aquilo, achava coitado do Fernando Pessoa. Bom, mas isto para dizer que pode-se pensar muito profundamente, mas se o pensamento não está filtrado pela alma, se a personalidade não se entregou, não entregou a mente à alma, tudo fica no plano mental. E não chega para unir. Portanto, como Neptuno une, obviamente que o plano mental fragmenta o Neptuno. Vamos então a Câncer. 1901, Neptuno entra em Câncer. Neptuno em Câncer, 1901-1915, são pessoas simpáticas, sensíveis, emocionais, videntes, não é? Neptuno tem água, portanto, Neptuno em Câncer é o regente esotérico de Câncer. Fortes ligações à infância e ao passado, à casa, à família, à pátria. Portanto, eu diria que é um Neptuno lunarizado. É o Neptuno que é filtrado pela carência da Lua. Portanto, ele é absolutizado de algum modo pela carência da Lua. É um Neptuno condicionado à memória do sentir. Portanto, ele é apreendido por aquilo que nós sentimos, pelo passado, pela casa, família, tudo o que está aqui. Não é? Portanto, foi aquela geração que criou aquela frase Deus, Pátria, Rei. Esse Deus, Pátria, Rei é Neptuno em Câncer. Eu acho que eu vou dizer isto a seguir. 1914, Primeira Guerra Mundial, guerra romântica e idealista, de um idealismo equívoco e nacionalista. Deus, Pátria e Rei. Temos aqui. Porque é equívoco, lá está, é exaltar um país contra os outros, é exaltar uma nação contra as outras nações. Então onde é que está Deus? Está do lado de cá, do lado da fronteira. Este é o equívoco. É a limitação, é o reducionismo lunar do Neptuno em Câncer.
E agora vamos a Neptuno, 1915. Portanto, esta guerra de 14 foi de facto uma guerra romântica, mas absurda, em que eles depois chegaram à conclusão que era absurdo, porque era de facto uma guerra frente a frente dos vizinhos com os vizinhos, dos franceses com os alemães, estavam todos ali e a da altura estavam-se a matar uns aos outros e não sabiam porquê. Voltamos aqui, portanto foi um tempo, 1915, foi um tempo da lei seca, a bebida é neptuniana, não é? Portanto as pessoas não puderam beber, não é? O tempo da Internacional Comunista, o mito da fraternidade operária, o tais proletários, todo o mundo unidos. Portanto isto também veio, digamos, isto que foi o apelo do século XIX, quando Neptuno apareceu, de algum modo materializou-se nesta altura. Ser a mais imaterial, a expressão criativa mais próxima de Neptuno é a música. Os anos 20 foi uma época criativa, viram o súbito aparecimento do jazz. Portanto, Neptuno esteve muito inspirado a esse nível. O jazz foi uma revolução cultural, não é? Que ainda hoje perdura. Mas naquela altura foi assim verdadeiramente extraordinário. Agora vamos Neptuno, portanto foram os anos 20. Agora vamos Neptuno, 1928, Neptuno entra em Virgem. Eu tenho aqui uma imagem de Neptuno em Virgem. Eu peço que seja tão pouco, mas é o que eu tenho, é só para terem uma ideia. Então temos a queda da Bolsa, a Grande Depressão. Deu-se com Neptuno em Virgem. Neptuno em Virgem foi o mito da razão, misticamente materialistas. Neptuno é reduzido a Mercúrio. A emoção neptuniana, bloqueada pelo mundo material, dá uma geração sem grande sensibilidade musical. Eu costumo dizer que a geração é a tal geração de Neptuno em Virgem, em que as pessoas perguntavam o que é que a gente faz ao piano que está lá em casa, porque ninguém tocava música, ninguém tocava piano, de repente os pianos eram uns objetos que não serviam para nada, que as pessoas queriam se ver livre deles. E depois as gerações com Neptuno e Escorpião em água foram todas comprar os pianos que os pais e os avós venderam, não é? Portanto, isto é assim, é significativo, não é? Portanto, Neptuno em Virgem, que deveria ser, eu tenho Neptuno em Virgem, é a minha geração, devia ser o Neptuno filtrado pela mente, ou seja, filtrado pelo máximo daquilo que a mente pode apreender. Portanto, é um Neptuno estruturado mentalmente, desde que a mente se renda ao Neptuno e faça uma vénia ao que está para lá da mente. Ou então, se não for assim, é o Neptuno reduzido à dimensão da razão. Então aparece mesmo o mito da razão. Só o que é racional é que é certo, só o que é racional é que vale, se não é racional não interessa, que foram os anos 70, eram assim, eu lembro muito bem, os anos 60, os anos 70. Que é o Neptuno reduzido por essa geração que nasceu com o Neptuno em Virgem. E agora vamos ao Neptuno em Balança, para acabar o dia de hoje, depois continuamos para a semana. Neptuno em Balança, 1942. Foi a geração do após-guerra, a dissolução dos conceitos de relação social, portanto, os conceitos matrimoniais de relação social. É o amor mitificado, o absoluto é procurado através de Vênus, porque Vênus rege a balança, é o amor a dois, a dissolução da conjugalidade saturnina não amorosa. O que é que isto quer dizer? Que até aqui, as pessoas têm pouca memória, mas até aqui os casamentos eram convencionais, eram casamentos porque convinha às famílias, convinha casar aquela menina com aquele senhor, não sei o quê. Era uma coisa até em que as pessoas faziam, digamos, raciocínios económicos e de vantagens económicas nos casamentos. Portanto, era considerado um casamento um negócio, não é? Entre outras coisas. E para sempre, não é? Ora, o que é que acontece? Com a passagem de Neptuno em Balança, isso acabou. As pessoas vieram, de facto, absolutizar
o amor a dois. Perceber que o amor a dois máximo, pode ser o máximo. Claro que aqui também houve um vírus, não é? Porque obviamente que o amor a dois não é Neptuno, é Vênus. O amor a dois é o máximo por uns minutos, por uns segundos, mas depois ele alimenta-se da imperfeição e da dualidade do outro e não segura no tempo absoluto. Portanto, é outro equívoco o amor a dois. Mas foi vivido aqui, foi vivido na música, foi vivido nos cinemas, os filmes dos anos 40, aqueles filmes americanos lindíssimos, da Happy End, que toda a gente... Não havia memória de um filme não acabar bem, não serem todos muito felizes. Isso é Neptuno em Balança, é uma época doce, uma época sensível, é uma época estética. Foi o pós-guerra, as pessoas estavam cansadas da guerra e as coisas foram diferentes. Mas também com muita ilusão, obviamente. Toda a geração com Neptuno em Balança vive uma grande desilusão amorosa. Vive primeiro uma grande ilusão, depois uma grande desilusão. Porque faz parte do seu karma, faz parte do seu destino. Não é? Portanto, Neptuno em Balança foi a expansão da arte abstrata. Neptuno dissolve a forma, é a cor pela cor. Isto é importante que vocês percebam, porque a arte abstrata começou no princípio do século, não é? Com a grande revolução cultural, o Kandinsky, o Picasso, todos os grandes pintores do princípio do século, vinham também com a herança do impressionismo do século passado. E as pessoas não perceberam, naquela altura a arte abstrata era um escândalo, não é? Haver uma pintura informal. Mas quando ela, na realidade, se expandiu e foi assumida pelas massas e assumida culturalmente como um valor cultural, estético, foi nesta altura. Portanto, ela foi de algum modo consagrada. E porquê? Porque exatamente a estética, ou seja, a emoção estética, digamos que é a altura que a pintura, que é uma linguagem venusiana, porque é a forma, e Vênus é o gérmen da forma, como eu vos expliquei, é o gérmen da vida, da forma e do amor. Portanto, a pintura é venusiana, mas a pintura abstrata é informe. Então já é menos venusiana e é mais neptuniana, porque o Neptuno dissolve a forma. Não é? Portanto, temos aqui assim a altura em que mais se desenvolveu e mais se expandiu no mundo, do ponto de vista cultural, a arte abstrata. Que vem, de algum modo, confirmar o que nós sabemos de Vênus e de Neptuno. Então agora temos aqui, para acabar, a aula de hoje, com Neptuno em Balança, são os filmes da Happy End, musicais, românticos, dança-se de chique to chique. Portanto, é engraçado porque vocês vão ver a seguir, quando vem o Escorpião, as pessoas dançam sozinhas na pista, não há cá ninguém a dançar connosco. Portanto, tudo isto tem a ver com a vibração dos lentos. É isso que eu queria que vocês entendessem, como os planetas lentos modelam o inconsciente coletivo de cada um de nós e da sociedade em geral e da cultura em geral. Ou seja, a cultura é guiada pelo céu, é guiada, a evolução cultural é guiada pelos ciclos dos planetas lentos. E perceber isto é fascinante, tal qual como a evolução pessoal é guiada pelos ciclos de todos os outros planetas e também dos lentos. Muito obrigada.